Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um dos vídeos mais importantes do canal. Para quem nos acompanhou viu que a gente fez uma viagem para o Chile, onde a gente ficou alguns dias em Santiago e alguns dias no Atacama. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando tudo o que você precisa saber antes de ir para o Atacama. Nesse vídeo a gente vai falar algumas informações, desde como chegar no Atacama, valores de passeio, o que é perigoso fazer, o que não é, e a gente vai mostrar trechinhos dos passeios que a gente fez lá. Então fica aí que a gente vai ter informação e a gente também vai trazer imagens reais do que a gente participou, do que a gente conheceu e o que a gente fez lá. Bom, primeiro para começar, para chegar no Atacama de Santiago, né, que era onde a gente estava, a gente pegou um avião pela Sky Airline, que é uma companhia de baixo custo aqui do Chile em geral, né? Tem outras também, tem a JetSmart, pelo que a gente viu, só que a gente achou mais seguro a Sky. Mais conhecida. É mais conhecida aqui no Chile em geral. A gente pagou, deu R$200 mais ou menos, a passagem é bem barata até, foi $24, se eu não me engano. Não, 24 ou 30 dólares. Eu sei que a gente pegou quando o dólar tava mais alto que... Eu acho que essa já seria a primeira dica, né? Se tu vem pra Santiago, guarda um pouquinho mais de dinheiro e dá uma esticadinha no Atacama, porque a passagem de Santiago para Atacama é muito barata, deu R$200. Óbvio, a gente comprou com antecedência de uns 4 meses. Não, mas a gente ainda pegou o dólar mais alto ainda, então a gente pagou mais alto que se a gente fosse pegar mais próximo, provavelmente. Exato. E é só 2 horinhas de avião de Santiago até, 1h40, é bem rápido. É bem rápido, assim, a Atacama. E aí, por exemplo, tu vai chegar lá em... É que não dá pra te descer lá em São Pedro, né? Tu vai descer em Calama, que é o aeroporto mais próximo de São Pedro de Atacama, que é a cidade central lá dos passeios, né? Onde saem todos os passeios. Aí, chegando em Calama, você vai ter que ir até São Pedro de Atacama. Essa é mais ou menos 1h e 20 de carro. Então, teria que pegar um transfer ou um táxi, o que for melhor pra você. A gente pegou o transfer, que é a Transvip, faz um serviço muito bom e tá num preço meio que justo. A gente pagou 14 mil pesos para cada um, para ir, mais 14 mil para voltar. Eu sei que deu 28 mil pesos ida e volta. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente já pagou o transfer de ida e já o de volta. Quando tu pagando a ida e volta, tu ganha um descontinho aí, né? Um pouquinho de desconto. E a Transvip, como a gente já falou lá no vídeo de tudo que você precisa saber sobre Santiago, ela já nos atendeu lá e a gente teve um ótimo serviço ali com elas, foi muito legal. E quando a gente chegou no Atacama, a gente ficou muito feliz de ver que tinha a Transvip lá também. E provavelmente lá é muito difícil ter Uber, porque, gente, de Calama pra São Pedro é deserto, é longe, não tem nada. Então a forma mais segura e mais rápida de você chegar em São Pedro de Atacama são os transfers. Ou táxi, mas o táxi vai gastar uma pequena quantia aí. Então, chegou em São Pedro de Atacama. Aí você vai chegar no Atacama, né, depois que pegou o transfer e tal, vai chegar na sua hospedagem. E aí você já pode, ou, né, muita gente já chega lá com um passeio agendado, ou a pessoa vai comprar os passeios lá. Também dá pra comprar os passeios de todos os lugares do mundo, eu acho. A gente comprou os nossos passeios diretamente do Brasil, então a gente já chegou no Atacama com isso feito. Uma dica que a gente dá é, chega no primeiro dia com um dia livre, pra você poder descansar da viagem, até porque é um tempo, né, o transfer ali é quase 1h30 do aeroporto até a sua hospedagem, então pega o dia livre pra descansar, pra não atrasar passeio, porque vai que tem um problema no voo, você atrasa, vai que o transfer, né, atrasa, acontece alguma coisa, e daí você já perde o primeiro passeio que você teria. Então a nossa primeira dica é ficar livre. Por quê? Quando vocês chegarem lá, vai ter a famosa rua de Caracoles, que é a rua...
Atacama é bem pequeno, tá, gente? Então, assim, a Rua de Caracoles é onde vai ter tudo. Vai ter os restaurantes, vai ter agência de turismo, vai ter algumas casas de câmbio. Caso você tenha levado reais e queira trocar por pesos, você vai nessas casas de câmbio. A gente falou um pouquinho mais sobre câmbio, cartões no vídeo de Santiago, mas só pra pincelar aqui, você pode pagar as coisas lá com peso ou com cartão de crédito internacional. A gente usou o da Wise, que dentro dele a gente botou reais e esses reais foram transformados em peso. Lembrando, se vocês quiserem mais informações sobre como usar o Wise, o Patrick que vai fazer um vídeo bem completinho, ou já fez, né? Se já fez, eu vou colocar o card aqui. Mas ele vai explicar direitinho como usar, foi bem fácil. E aí... E lá eles aceitam Wise em quase tudo que é lugar, assim, porque muito mais do que aqui em eles são Santiago. acostumados, eu acho, a ter mais turistas, então as maquininhas deles são as últimas, as mais atualizadas. Maquininha de cartão precisa ser de última geração pra servir pra todos os cartões de crédito mundial. Então, se a maquininha é muito antiga, já não passa vários cartões de crédito. E no Atacama a gente não teve problema com isso, né? Passou, assim, Passou em todos. Exato. E aí você vai chegar no Atacama e você vai na Rua de Caracoles. Ou você vai almoçar, ou vai tomar um café. Gente, a rua é cheia de gente, é cheia de turista. Primeira dica, chegou nessa rua, compra garrafa de água. E não é garrafa de água de 500 ml, é as de 3 litros. Gente, é tão seco lá e a sensação térmica às vezes parece de 50 graus que você não consegue dar 2 passos sem a sua garganta secar. Você vai ver milhares de pessoas andando com garrafa d'água embaixo do braço, porque realmente não dá. E aí você tem a opção de comprar os passeios lá. E, gente, é o que mais tem. Acho que mais do que restaurante tem agência de passeio, eu acho que né? é muito mais agência de passeio do que restaurante. Exato. E aí a Rua de Caracoles, que é a principal, ela é onde tem as coisas mais caras. Restaurante, os passeios é bem tabelado, tá? Você não... numa agência é 25 mil, na outra é 28 mil. Numa é 30 mil, na outra é 32 mil. Assim, é bem tabelado. Uma diferença de 2, 3 mil pesos. Talvez se fosse chegar lá, a gente já tinha agendado quase tudo. Mas se tu chegar lá pra fazer vários passeios, aí talvez tu consegue barganhar um desconto com alguma agência, alguma coisa assim. A gente fechou alguns passeios no Brasil e alguns passeios a gente pensou em fazer adicional, daí a gente foi direto na agência. Então você tem total liberdade pra comprar as coisas ali mesmo. Uma coisa que a gente notou que é diferente do Atacama pra Santiago é que as agências de viagem, elas vão pegar vocês no hotel, no Airbnb ou no hostel, mas elas não vão largar vocês em casa no mesmo horário, mas elas não vão largar vocês no mesmo endereço que elas pegaram, elas vão largar vocês no Caracoles, que é o centro de Atacama. Então, é bom pegar uma hospedagem próximo à Rua de Caracoles. A gente deu sorte que a gente ficava o quê? 10, 15 minutos, acho, caminhando. Isso, então a gente descia no centro, depois que acabou o passeio, e ia caminhando. Mas se a pessoa pegou um pouco mais afastado, ela tinha que ver caminhar muito ou outro tipo de transporte. A gente nem chegou a ver outros tipos de transporte lá dentro, porque a gente ficou bem próximo mesmo do centro. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Outro ponto aí que é bom a gente falar é o preço dos restaurantes. Na rua ali de Caracoles, que é a principal, normalmente é mais caro do que nos outros lugares. Lá em São Pedro tem os pratos menu do dia, que normalmente é os mais baratos de todos. Na Rua de Caracoles normalmente é 8 mil pesos, 9 mil pesos. 12 Esse menu mil pesos. aí vai um pouquinho pra cima, dependendo do restaurante. E o que é o menu do dia, né? Normalmente tu pode escolher uma salada, alguma coisinha assim, uma entrada principal. Aí tem o prato principal, que normalmente é uma carne, frango, peixe, arroz, batata, tu escolhe o que tu vai querer. E alguns tem sobremesa, alguns não. Mas normalmente é bem pouquinha coisa sobremesa. E aí vai ser o quê? Vai ser uns 8 mil pesos ali na Caracoles. Se tu for um pouquinho pra dentro, entrar nas ruazinhas, tu acha por 6.500.
preço de finalzinho de 2022, né? Exato. Provavelmente vai aumentar depois. Perto do estádio de futebol que tem na rua de trás da igreja, tem uns restaurantes que é os moradores que comem, pelo que a gente ficou sabendo. E lá se acha a 4.000, 5.000 pesos. Então bem mais é barato bem que a mais rua em do conta. Cracole. Mas lembrando que mesmo sendo 4 ou 5 mil pesos, vai dar uns 30 reais aí a cada alimentação. Então por isso que a gente pegou um Airbnb e a gente comprava nossa massa com sardinha, que saía 1.500 pesos. Vocês acham que a gente tava luxando nas fotos? Não, gente, né? A acomodação, isso é um outro ponto super importante. Tudo é caro aqui no Chile pro brasileiro. A comida, a hospedagem, os passeios. Os passeios no Atacama, gente, se vocês acharem passeio a 180 reais, é o mais barato. Porque depois disso é 280, 350 e só sobe. É muito caro os passeios. E aí a comida também é bem cara. Tipo, uma bola de sorvete dava quase 24 reais. A gente converte, porque a gente, né, é pobre, não é rico. Então tem aquela galera que diz, mas quem converte não se diverte. Gente, então a gente não se diverte, porque a gente precisa converter, porque a gente precisa estar ciente do que a gente tá gastando, né? Até onde a gente pode ir, porque a gente não quer voltar de viagem com conta pra pagar. Então a gente convertia. Então tenham em mente que tudo é muito caro lá, tá? Deus de água, comida, qualquer coisa. Então, assim, a alimentação foi a coisa que a gente tentou economizar ao máximo. Então, assim, a gente realmente, de noite, às vezes comia massa com sardinha. A gente comeu em restaurante uma vez só, porque daí foi o dia que a gente, hoje a gente vai comer em restaurante, até foi pra mostrar pra vocês, mas é muito caro pro brasileiro. Aí, como é tudo muito caro, a gente tentou ver as formas de fazer da forma mais barata possível. Vimos pra alugar carro, a gente viu pra fazer os passeios de bicicleta, e aí a gente começou a entrar em alguns pontos. As estradas no Atacama, tem estradas muito boas, pavimentadas, ok? Mas a maioria que chega próximo aos passeios é estrada de chão. E estrada de chão, ou você tem que ter uma habilidade, ou você tem que entender que você pode destruir o seu carro. Teve momentos que a gente achou que a van da agência ia demolir, assim, ia estragar toda, porque a estrada era muito ruim. E a gente começou a ver o preço do aluguel da diária do carro, mais gasolina, ia sair o mesmo valor do que contratar a agência. E aí é outro ponto super importante, a gente se apavorou tanto com os preços de passeio, que a gente tentou cancelar essa viagem, a gente falou isso no vídeo de Santiago. E aí a gente pesquisou muitas agências, gente, sério. A gente foi fechar os passeios de verdade uma semana antes de vir, porque a gente não queria pagar o valor que era. E a gente não teve escapatória, porque alugar o carro é perigoso, o GPS não funciona 4G em nenhum lugar, o sinal, assim, dentro do deserto é bem ruim, funciona só na cidade mesmo. E a gente pensou, as ruas são de areia que a gente não conhece, né, rua de terra. Pode dar problema no GPS e a gente se perder no meio do deserto. E, gente, é deserto, é horrível mesmo. Seca nariz, seca a boca, parece que, assim, a sensação era que eu ia morrer em alguns momentos. E aí a gente viu que tava quase dando o mesmo preço da agência. A gente pegou a We Love Chile, que foi uma agência até que o Patrick achou. Gente, zero parceria, nada aqui. A gente vai trazer tudo que foi bom e o que foi ruim com eles. E foi onde a gente pegou todos os passeios, tanto de Santiago como de Atacama. E assim, o valor daria quase o mesmo valor de alugar carro. Então a gente preferiu fazer com a agência, que é seguro. Eles nos pegam, eles nos levam. E a agência, acho que foi um dos pontos que mais a gente economizou, né? Todos os passeios de Atacama, gente, sério, quase todos, oferecem algum tipo de alimentação. Ou vai ser almoço, ou café da manhã, quase todos oferecem, se foram do dia todo ou de um turno só. Então, ou é café da manhã, ou é almoço e café da manhã. A gente fez 2 passeios com as 2 alimentação e a gente fez um passeio que tinha snack no fim da tarde. Gente, eu preciso dizer, mas daí é coisa de agência, tá? A nossa agência tinha uma alimentação maravilhosa. A gente comeu muito bem, então assim, a gente acabou quase nem gastando com alimentação no Atacama, porque os passeios, a gente fez passeio todo dia, gente. Então todo dia tinha alguma alimentação inclusa, o que, querendo ou não, nos ajudou a economizar um pouquinho. E a gente achou fazer por agência muito mais seguro. A gente quer trazer coisas legais pro canal, mas de forma segura. A gente não vai se perder lá no meio do deserto com uma garrafa de água só de 3 litros. É muito perigoso. Conforme a gente falou no outro vídeo, a gente comprou o chip em Santiago. Comprou não, a gente ganhou da agência o chip aqui em Santiago. É o chip da WOM. É muito bom, é um dos mais conhecidos, acho, aqui no Chile inteiro. E a gente conseguiu recarregar ele lá no Atacama. A gente recarregou
um mercadinho, uma banquinha bem pequena lá e foi bem tranquilo. Só Nosso chegar lá. Airbnb não funcionava no Wi-Fi. O nosso Airbnb não funcionava Wi-Fi, então a gente ficou refém do 4G da WOM. E funcionou bem lá, a cidade funciona super bem, só no meio do deserto que não pega sinal de nenhuma operadora mesmo, não adianta, só se tu tiver telefone via satélite. A gente recarregou lá nesse mercadinho então, e só precisa dar um número para ela e quando tu vai querer recarregar, o nosso aí pode botar 1.000, 2.000, 3.000, pesos. Tu pode olhar ali a bolsa de dados quanto que custa para abastecer, não, para recarregar exatamente aquele valor, para gente não acabar não gastando a mais. Lá no Atacama não tem mercado muito grande, tem um supermercado que a gente passou na frente, mas não chegou a entrar, porque a gente não sabia onde é que era, mas era pequeno também, não era super não. E depois tem vários mercadinhos assim, né? A gente achou ali um no centro, que é o que a gente filmou também, que é um pouquinho maior também, e aí tinha mais coisas. Só que os preços lá são bem altos, perto de qualquer outra cidade, até porque é ali, é o que tem. É o que tem, no meio do deserto, não tem outra coisa. Ou tu compra ali ou tu não vai comprar. E eles não dão sacola, que nem Santiago. Então tu tem que ter a tua sacola ou tu vai ter que comprar a sacola deles. A gente comprou uma, foi 400 pesos, eu acho. E é isso. A gente parecia uns doidos, carregando patê, massa, sardinha nas mãos, porque a gente esquecia de levar a sacola. E isso vai acontecer com vocês também, vocês vão esquecer. Se vocês forem brasileiros, vocês vão esquecer de levar a sacola. Gente, um outro ponto importante é, você vai fazer os passeios, e que isso também é um pouco diferente de Santiago. Em Santiago, a gente não teve nenhum passeio cancelado por mau tempo. No Atacama, isso já é um pouquinho diferente. Não cancelaram nenhum passeio nosso, mas tem passeios que acabam sendo prejudicados. Um exemplo disso é o tour astronômico, que é de você ir pro meio do deserto de noite, ver as estrelas no telescópio, ver planetas. A gente pegou a semana que é lua cheia. E com lua cheia você quase não vê nada. Então eles tentaram cancelar o nosso passeio. A gente queria cancelar, porque o Patrick queria ver muito. Então a gente pensou em cancelar o passeio. A gente cancelou, na verdade, a gente acabou indo com outra agência depois. Mas quando a gente chegou lá, deu pra ver as coisas que a gente queria. Mas a gente notou que daí tem alguns passeios que às vezes é cancelado porque tem muito vento. É cancelado talvez porque, né, tá muito frio, alguma coisa do tipo. Então pode acontecer a cancelar algumas coisas no Atacama. Coisas que a gente não teve problema, assim, em Santiago. Diz que se chover lá, eles cancelam tudo. Até porque as estradas são muito ruins, é de terra. Pode ter deslizamento lá por exemplo, Vale da Lua, é só terra. Se chover, acabou o passeio, não tem o que fazer. Vai cair tudo. E pelo que um dos guias falou, chove normalmente 5 dias no ano, acho, né? 5, 10 dias no ano, é bem pouca coisa também. Só que é entre janeiro e fevereiro. Então é bom ficar ligado que janeiro e fevereiro é o inverno deles, parece. E é quando dá algumas chuvas. Um outro ponto importante, gente, que eu não posso deixar de falar é a questão da altitude do clima seco. Aqui é bem mais alto do que Santiago, então até os passeios falam, né, que é pra gente fazer tudo com calma, leve, pra gente não se prejudicar e não sentir muito. A gente não sentiu muito a altitude, mas a gente sentiu, eu pelo menos de forma extrema, o tempo seco. E aí a gente tá falando aqui de 2 gaúchos que moram em Florianópolis, onde a umidade do ar bate às vezes 100%, chega a mofar a nossa casa de tão úmido que é dentro de casa. E aí a gente vem pra uma cidade onde a umidade bate 1%, é o extremo. A gente passou bem mal, o meu nariz secou demais, a minha garganta secou demais. Esse aqui teve sangramento no nariz, de tão seco que o nariz ficou por dentro, que ele começa a sangrar. E isso acontece com várias pessoas que chegam aqui. Em Santiago eu já tive dor, eu comecei com dor de garganta e quando eu fui pro Atacama isso piorou. Então eu tive que tomar anti-inflamatório pra desinflamar a garganta. Gente, eu cheguei a acordar de madrugada com dor no nariz, de tão seco que tava. E eu notei algumas coisas de sentir falta de ar quando eu ia fazer coisas simples, como levantar da cama e ir no banheiro. E aí eu sentia falta de ar. Mas não foi nem a altitude que pegou pra gente, né? Foi o tempo seco. E, gente, se eu pudesse mostrar aqui pra vocês, eu mostrava. Mas a minha perna, ela tá seca, assim, ó, de uma forma horrível. Ela tá escamando. Muito horrível mesmo. Então, assim, se vocês fossem nos perguntar agora, Fran, você voltaria pro Atacama? Eu não voltaria por causa do tempo extremamente seco. Eu passei mal, realmente foi bem ruim pra mim. Pro Patrick foi um pouquinho menos, mas ele também sentiu. E muita gente com o nariz entupido, muita gente tossindo, espirrando, porque é um choque térmico muito grande. Então eu não posso finalizar esse vídeo sem dizer pra vocês
que por mais que a gente saia lindos e maravilhosos nas fotos, a gente sofreu um pouquinho com o tempo seco. A gente não sofreu com a altitude, acho que foi até bem tranquilo. Eu esperava dor de cabeça, esperava enjoo, que é o que dizem que dá. A gente não teve nada disso. Mas nariz, garganta, a gente teve que comprar brilho labial, não, protetor labial, porque começou a quebrar tudo. Gente, impossível tu dar 2 passos sem tomar água. E aí a gente entra numa outra questão. Beleza, a gente tem que tomar água, a gente tem que se hidratar. Mas a gente faz xixi onde? Então, vira e mexe, a gente fez xixi no meio do deserto, porque não tinha, né, onde fazer. Em Santiago, eles cobram muito pra ir no banheiro. No Atacama, até que não foi tanto. Mas, assim, não tem como você fazer qualquer coisa sem levar uma garrafa de 3 litros de água embaixo do braço. Então, assim, tomem cuidado. Não é fácil, principalmente se você for gaúcho, ou, né, ou outra coisa. Um lugar onde tenha bastante umidade, você vai sentir um choque muito forte. Outra coisa, eu acho que é as roupas, né, do Atacama. O que tu vai levar de roupa pro Atacama? É muito difícil porque de manhã é frio, muito frio normalmente. Tu tem que usar casaco, tem que usar moletom, tudo mais, touca às vezes. E ao longo do dia vai esquentando. Então tu vai sair pro passeio de manhã cedo, com cheio de roupa. Touca, luva, manta, casaco. Aí ali por 11 horas da manhã, meio-dia, já vai estar um inferno de calor. Tu vai ter que tirar todos os casacos, vai ficar só de camiseta. E quando vai anoitecendo, vai começando a ficar muito frio de novo. Então é muito extremo. E quando tu vai pra passeios que bate 4.000 metros de altitude, normalmente é frio. Sempre é muito frio, porque é muito vento, é muito alto, então normalmente vai ser bem frio mesmo. E não pense... Gente, outra dica importantíssima que foi o meu erro. Quando eu antes de vir pra cá, eu vi a previsão do tempo de Santiago e eu não vi a previsão do tempo dos passeios, do lugar de passeio. Então, assim, do Atacama é a mesma coisa. Não vê só a previsão do tempo da cidade de São Pedro do Atacama, tenta ver do passeio. Por quê? Eu vi, a previsão do tempo tava, a máxima de 27 e a mínima de 12. Isso na cidade. Mas quando a gente vai subindo a altitude, perto de morros com gelo, gente, um inferno. A gente chegou a pegar menos 11 graus em Santiago. E a gente não tinha roupa pra isso, a gente não tava preparado pra isso. Teve um passeio que a gente fez no Atacama, que as paradas do passeio mudavam a temperatura. Então, assim, a primeira parada era quente, a segunda parada era muito frio. E a própria guia falava, gente, nessa parada você tem que botar touca. Põe touca, manta, luva. E assim, gente, eu separei touca em casa, eu botei em cima da cama, eu disse, não vou precisar. E aí chegou aqui, eu precisei comprar. Então, assim, pode estar marcando 40 graus. Tragam roupa de frio e bastante roupa de frio. Então, gente, vamos para uma das partes mais importantes do vídeo, que é os passeios que a gente fez lá. Gente, sério, chegando lá, você descobre que tem vários outros passeios que às vezes você nem viu na internet. Mas como a gente falou pra vocês, os principais a gente já pegou antes de ir pra lá. Então a gente já tava com os passeios fechados. O primeiro passeio que a gente foi... Piedras Rojas. Isso aí, esse foi um passeio de um dia inteiro, tá? Então, com a nossa agência, a gente tinha a alimentação que era o café da manhã e o almoço. E foi uma alimentação maravilhosa, como eu falei pra vocês, assim, a gente gostou bastante da alimentação dos passeios. Quanto que a gente pagou nesse passeio? Esse passeio foi 55 mil pesos. Pra cada um? Pra cada um, que dá mais ou menos uns 310, 320 reais, mais ou menos. E nele tá incluso... Transporte, alimentação e entrada de 2 parques. Porque a gente para em uma laguna, Laguna Chaca, depois Laguna Altiplânicas e depois Pedras Rojas, que é o final. Tá incluso os 2 últimos. A Laguna Chaca, eu acho que a gente até tinha mencionado que é a do Flamingo, não tá inclusa, então tem que pagar a parte. 8 mil pesos, né? Por pessoa. Aí foi o momento que a gente disse que talvez não valia tanto a pena pagar esse passeio. Na verdade, assim, o passeio do dia inteiro tem 3 coisas incluídas. 2 parques já estão pagos. Isso é uma coisa também que a gente citou no outro vídeo, que no Atacama você tem que pagar além da agência para fazer o transporte, com alimentação, que é a forma mais segura de se fazer qualquer coisa lá, você tem que pagar os parques. E às vezes é bem salgadinho a entrada dos parques. E nesse tem a entrada do Parque dos Flamingos. E aí, quando a gente desceu, a gente achou que ia estar super perto dos flamingos. E não, assim, os flamingos ficam bem distantes até. É legal, ele é bem bonito o cenário. Você consegue tirar uma foto com uma paisagem meio rosa, meio roxa, assim, no fundo. Refletindo, né? Até o vulcão na água. Fica bem bonito. Isso, fica bem legal a paisagem. Só que esse foi o primeiro passeio que a gente fez. A gente achou, essa é a única oportunidade que a gente tem de ver flamingos aqui.
Gente, todos os outros passeios depois a gente encontrou flamingo. De graça, De graça, na rua, assim. Tipo, os passeios paravam onde tinha flamingos. Então, assim... E, na verdade, eu acho que o parque é onde tem menos flamingos. Não é nem que nem menos, é que eles ficam muito longe da onde a gente pode chegar. Então, Exato. acaba que a gente fica vendo eles bem de longe mesmo. Aí, a opção é você não pagar o parque e ficar dentro da van. Que eu entendo que às vezes pode dar uma vergonha você ser a única pessoa dentro da van e dizer, não, a gente não quer ir no parque. E ficar dentro da van. Mas hoje... Já sabendo dessa informação, se eu fosse de novo, eu diria, não, eu não quero... Não, a gente não vai entrar no parque dos flamingos, a gente vai ficar aqui na van mesmo. Porque depois vocês vão ver flamingo em todos os passeios. Tem, assim, flamingo em tudo que é lugar. Então esse foi o nosso primeiro passeio aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Como vocês podem ver aí, a gente fez de 3 a 4 paradas. A gente achou um passeio extremamente completo. Ele realmente durou o dia todo. Foi um dos passeios que valeu a pena, que a gente gostou de fazer, né? Valeu bastante a pena. Muito bonito. Todas as paisagens quase que a gente parou, valia a pena. Acho que a que menos valia a pena foi a primeira. Que é a do Flamingo. Que é a do Flamingo. Mas igual é legal. Igual vale a pena. Igual vale a pena. Como a gente não sabia essa informação de que tinha flamingos por tudo que é lugar, a gente acabou indo ali no parque porque era uma experiência. Mas se tivesse que voltar a fazer de novo, a gente diria, não, a gente não vai descer da van, não vamos no Flamingo. Mas o passeio foi bem completo, com diversas paradas. Então, assim, gostamos. Recomendar. O segundo passeio que a gente fez foi as Lagunas Escondidas de Baltinate. Esse passeio a gente pagou, não sei. Desculpa, gente, esse passeio eu tô rindo, porque eu fiz uma, assim, ó, maravilhosa. Quando a gente tava chegando no passeio, no local das lagunas, eu vi de longe, eu achei que era, tipo, um alagamento. Tipo, o deserto alagou e eles transformaram aquilo numa lagoa pra enganar turista. Ela nem ia descer da van, ela disse. Eu disse, não, coisa feia, porque de longe eu só via barro e algo branco. E eu disse, tá, o barro é o barro e o branco é a água. Aí é um alagamento, eu tava muito indignada dentro da van. Então, esse passeio aí, que é as Lagoas Escondidas, são 7 lagoas.
só pode entrar na primeira e na sétima, e tu pode ficar dentro da água ali em torno de 30 a 45 minutos, porque é muito sal, então acaba prejudicando a pele. Até vai dar pra ver nos videozinhos ali, a gente tá todo branco depois do Essa é passeio. aquela lagoa onde você não afunda, não você afunda. boia no sal ali, na água. Exatamente. O passeio foi 30 mil pesos Pra cada um. para cada um, isso dá uns R$180, incluso o café da manhã, muito bom o café da manhã, Maravilhoso. com a vista pro Vale de la Luna ali, por ser uma vista incrível. A entrada do parque é 10 mil pesos a mais, que tem que pagar lá na hora. Então já fica mais uns R$60, aí 50 e poucos reais. Ele é de um turno só, é das 8 é das 7 da manhã, meio-dia, mais ou Bem menos. rapidinho. É rapidinho, porque tu só pode ficar 45 minutos dentro d'água, no máximo. E a estrada até lá é horrível. É horrível. Muito ruim. É 45 km de estrada de chão e pedra, parece que vai quebrar a van. É horrível, É assim. um daqueles lugares que a gente diz, gente, se vocês alugarem carro, Vai vocês detonar o forem carro. entregar o carro pra gente, vocês vão entregar um carro. Vai Porque detonar. tinha de pedra que sobe, batia na lateral da van, a gente tava bem apavorado. A gente achou que a van ia se desmontar. Horrível. É um dos lugares que a gente não indica alugar carro. E como eu tava falando pra vocês, eu tava achando de longe que era um alagamento, que era horrível. Gente, realmente é lagunas escondidas. Porque quando a gente desceu da van, é umas lagoazinhas assim, azul ou verde, né? Verde, Uma azul, coisa linda, linda. maravilhosa. Que esse aqui já desceu rindo de mim da van. Ué, Franciele, não era um alagamento. Gente, eu nunca vi algo tão bonito muito na minha lindo, vida. muito lindo. E já vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, que vocês vão entender. Mas assim, vai ficar marcado eu falando que era um alagamento. E na verdade o negócio é mágico, gente, de tão lindo. Só que quando você entra, né, você não é fundo. E você não vai conseguir afundar, porque eu tenho Não muito tem medo como de afundar. mar. Mas não tem como afundar, realmente. Foi bem legal, bem geladinha a água. Mas depois ela ficou super legal. Só que, gente, começou a arder o corpo. Minha coxa começou a arder por dentro, começou a arder sal, tudo. né? É muito sal. Então, assim, se você vai sozinho, você não pode ficar mais de 45 minutos naquela Tem que água. levar água pra te Pra te lavar limpar, depois. tirar o sal do corpo. Porque Eu fica até tudo filmei grudado. isso e vou mostrar pra vocês agora. Mas foi um dos passeios é o único lugar, eu acho, no Atacama que eu voltaria. Eu falei que eu não vou. Perfeito. É, Nossa. perfeito, assim. Acho que foi o mais legal, talvez. Mais legal. E mais fotos bonitas, mais vídeo bonito. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, como vocês puderam ver, pra nós foi, acho que, o lugar mais legal que a gente visitou no Atacama. Até porque a gente adora água, né? A gente adora ficar dentro da água, mar e tudo mais. E a gente recomenda 100% esse passeio. Eu acho que é um dos mais baratos também.
É 30 mil mais 10 mil o parque, então foi um dos mais baratos e é um dos mais bonitos que tem lá no Atacama. Levem bastante água, porque lá não tem água. Estrutura. Levem toalha de banho, assim, pra se secar. Só tem banheiro lá até, isso. Mas não tem chuveiro, assim, pra você se lavar. A nossa agência levou um negocinho pra nos lavar, então ela nos lavou. Mas, assim, super recomendamos. Muito legal o passeio, só é bem ruim chegar lá. Então, assim, tomem cuidado se forem alugar carro pra fazer o passeio. O próximo passeio que a gente fez foi o Geyser, que também é um dos passeios mais conhecidos do Atacama. Eu tava super ansiosa pra fazer, o Patrick já não tava tanto nesse, que é aquelas fumaças que saem do chão, que a gente fica na dúvida, essa fumaça de vulcão, o que é essa fumaça? Então, esse passeio foi um passeio de meio turno, a gente acordou bem cedo pra ir, tipo, 4 horas da manhã a gente tava acordando. Quanto que a gente pagou nesse? A gente pagou 35 mil pesos por pessoa, mais a entrada do parque foi 15 mil pesos. Então, tudo dá 50 mil. Isso, pra cada um, tá, gente? Como a gente falou. Dá uns 300 reais. Os passeios aqui acabam sendo bem salgados pro brasileiro, né? Outros países que a moeda tá mais valorizada não fica tão pesado. Mas a gente sentiu bastante, principalmente o valor das entradas nos parques. Quando vocês chegam lá, né, a gente tem um guia que ele nos explica várias coisas sobre os vulcão, por que a fumaça tá saindo, que na verdade a gente descobriu que tem umas câmeras embaixo do chão, que é como se fossem umas cavernas, e elas enchem de água, só que como é muito próximo do vulcão, o vulcão esquenta essas águas. E ele tem que sair por algum lugar. E aí a fumaça e a água tem que sair por algum lugar. E esse lugar é ali, né, onde tem os geysers. E aqui do Chile é um dos maiores que tem no mundo. Tem na Rússia, tem na França, mas nenhum lugar é comparado com o do Chile. Então a gente veio no lugar certo pra ver. E teve várias coisas legais. O nosso guia, ele sabia exatamente o horário que um dos geysers ia meio que a água ia pular, porque parece que tem um ciclo, né? Ela não fica o dia todo saindo ali. Então foi uma experiência muito legal, que ele disse, gente, espera 2 minutinhos que vai começar. E a gente filmou isso, então foi bem legal. Gente, lá a gente viu uma estrela cadente caindo de dia, tipo, era 11 horas da manhã. Então foi um passeio bem mágico pra gente. Ele acabou meio-dia, porque não tem muito o que fazer mesmo. Você vai chegar lá, a gente vai fazer uma trilha pelos geysers, ver uns grandão, ver uns pequenininho, botar a mão no chão, ver que tá quente. O guia geralmente vai explicar bastante como funciona as coisas, mas é isso, sabe? Depois a gente foi pra um café da manhã perfeito, vendo o geyser ali de com cima. As bicuinhas do lado. Que é uns bichinhos lá que parece uma lhama, parece uma alpaca. Então foi uma experiência bem legal e foi uma experiência de um turno só. Então a alimentação foi legal, o passeio foi legal e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês agora. Lembrando que a estrada é muito ruim também para ir sozinho, né? Dá pra ver ali que é só subida em estrada de chão, num precipício, então... Outro lugar que a gente não indica ir de carro. Não dá pra ir de carro, é muito ruim mesmo para subir. E a gente indica esse passeio também, foi muito legal. Bem legal a experiência. Acho que vai ser a única vez que eu vou ver um vulcão, talvez essas coisas tão de perto. São vários geysers com vulcões em volta, assim, um monte de vulcão. E pelo que o guia nos explicou, nenhum outro lugar do mundo é assim. Ou é só aquilo ali, não tem nada em volta. Então, por isso até que se tornou um patrimônio da humanidade esse ano. Exato. Muito legal, indicamos. O penúltimo passeio que a gente fez foi o Vale de la Luna, tá? Que é um dos pontos turísticos mais conhecidos também aqui no Atacama. E eu acho que é um dos mais baratinhos, né, em questão de valor, assim. Quanto que foi mesmo? Foi 30 mil pesos pra nós fazer ali o trajeto, o café da manhã também, e mais a entrada de 10.800 pesos. Esse eu acho que é o único lugar que a gente indica de carro, né? Porque é super pertinho do centro do Atacama, tanto que a gente pensou em fazer de bicicleta.
Não indicamos de bicicleta, porque quando a gente chegou lá, a gente viu que, tipo, ir até o local ali, a entrada é tranquilo de bicicleta. Mas depois, gente, é umas lombas, assim, de terra, que eu fiquei pensando, se eu viesse de bicicleta, eu teria desistido. Porque eu não sou atleta, não ia conseguir. O passeio ali, lá pra dentro do parque, acho que deve ter uns 5, 6 quilômetros de estrada, assim, que tu vai indo. Então, de bicicleta, aquele calor horroroso, assim, é horrível. Provavelmente não ia aguentar, porque aí tu tem que parar lá, tu faz uma trilhazinha, sobe nos lugares. Sobe bastante em duna, assim, pra conhecer as coisas, porque realmente parece um areão, parece um super deserto ali, o Vale de la Luna. E assim, a gente, como ele é um dos mais conhecidos, ele também foi um passeio de meio turno, ele foi de tarde, né? No fim da tarde. Foi 13h30, 4 horas da tarde, até o umas pôr-do-sol. 6. Isso, até o pôr-do-sol. E aí eu preciso salientar nesse lugar. Acho que foi um dos lugares onde a gente mais sofreu com o sol, mais sofreu com o clima seco, mais tomou água. E, gente, tem gente que esquecia de levar protetor solar e água. A gente via as pessoas, assim, ó, passando mal no caminho. É um dos passeios mais cansativos, mais que machuca. Realmente, você tem que ir de tênis, tem que mulherada, homem, não vão de chinelo, não vão de rasteirinha, porque a areia entra embaixo da rasteirinha no pé, vai machucar. E assim, foi um dos passeios mais simples que a gente achou, sabe? A gente sabe que é um ponto turístico deles e tal, mas não tem muito o que fazer. Basicamente, você vai tirar foto com uns morros de areia, né? Não é nem escultura, realmente uma coisa bem da natureza. O que explica algumas coisas da história, que aquilo dali um dia já foi tomado pela água, então de aquilo dali tudo já teve embaixo do oceano. Tem outros lugares no mundo que é assim também. Mas é uma coisa bem simples, acho que valeu por conhecer. O valor estava em conta, então faz sentido o valor que eles cobram. Tem que pagar o parque também para entrar. E é um dos lugares que a gente indica ir de carro, porque lá dentro tem estrada. E é uma estrada de chão, obviamente, mas é uma estrada boa. E aí você tem uns 3, 4 pontos, assim, pra tirar foto, eu acho. E o carro, ele vai conseguir estacionar do lado dos pontos. Então eu fiquei bem satisfeita quando eu vi que às vezes a gente ia tirar foto num lugar, depois a gente voltava pra van, e a van fazia o trajeto dentro. Porque se a gente tivesse que caminhar pra cada ponto turístico ali dentro, gente do céu, eu tenho pressão baixa. Eu tinha desmaiado várias vezes. E a gente sempre com a garrafa de 3 litros d'água, porque, gente, é sem condições mesmo. A gente que é do Rio Grande do Sul, de Florianópolis, sofreu bastante, assim, É muito seco, gente. Dói o nariz, dói a boca, é complicado. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, então, os videozinhos lá que a gente fez dentro do parque. Então, como vocês viram ali, os videozinhos, a gente termina num pôr do sol que é bem bonito lá no local, né? A gente até indica esse passeio pela experiência, que é um dos mais conhecidos, e provavelmente todo mundo vai fazer esse passeio, mas não vá com a expectativa muito alta, porque não tem muita coisa. É um dos mais simples lá de Atacama. Se a gente ficou 40 minutos ali dentro, foi muito, eu acho, né? Foi bem rapidinho assim mesmo. Sim.
Porque daí tem o trajeto, daí tem o pôr do sol, daí a gente fez um café da tarde, um snack, né? Que no fim virou um super café da tarde, que a gente adorou. Sim. Então, assim, a gente não pode reclamar da nossa agência em relação à comida. A gente foi muito bem alimentado. O penúltimo passeio que a gente fez foi a Rota ou Ruta? Depende do... Rota do Solaris. Espanhol, Esse é um passeio Era pra ser o dia todo, mas a gente ficou meio surpreso que no fim a gente foi com uma outra agência. Esse é um ponto importante. Gente, nem sempre a agência que você contratar no Atacama vai conseguir encher uma van, então ela pode te encaixar com outra agência. Esse foi um passeio que acabou tendo uma experiência talvez um pouco desagradável pra gente, porque a gente não foi com a nossa agência, então a gente estava acostumado com um processo, um horário, uma forma de comunicação, e a gente acabou indo com outra agência, onde a gente não gostou muito do guia. Então, esse foi um passeio onde a experiência foi um pouquinho ruim pra gente, mas nada demais, assim, não aconteceu nada muito uó. E é um passeio que era pra ser o dia todo, e daí a gente ficou meio que surpresa quando o guia falou que ia acabar 2 horas da tarde. Mas a gente foi pro passeio. Ficou, acho que o dia todo igual. Ficou o dia todo igual, porque o guia falava demais. Ele falava demais, daí as paradas acabavam ficando um pouquinho longas. A gente fez um café da manhã maravilhoso no pé do vulcão. Então, esse foi um dos cafés da manhã com o cenário mais lindo que a gente fez aqui. E a Rota do Solaris, daí foi onde eu falei pro Patrick, esse acho que foi um dos passeios que eu menos gostei, porque as paradas dele já acabaram sendo muito iguais às paradas de outros passeios. A gente parou numa lagoa do Flamingo, sendo que a gente já tinha visto o Flamingo 3 vezes já durante o trajeto. Depois a gente parou numa lagoa muito parecida com a Altiplânica que a gente já tinha feito em outro passeio. Tanto que eu já não queria nem mais descer da van pra fazer vídeo, porque eu já tava extremamente cansada. O Atacama cansa bastante a gente. E pra mim tava muito repetitivo as paradas. E aí, quando a gente chegou no ponto principal, que é onde tem aquela escultura gigante lá, que se você é da quinta série, você pode interpretar como outras coisas, não foi nada muito, né? A gente tirou uma foto ali, beleza, o que a gente faz agora? Não era uma coisa assim muito... Não era uma coisa assim que chamou muito a nossa atenção. A gente só realmente conseguiu tirar uma foto ali e depois subiu na van pra já fazer o retorno. Quanto que a gente pagou nesse? Pagou 48 mil pesos com café da manhã e almoço incluído. Isso, esse não tinha que pagar a entrada de parque. Nenhuma entrada. Isso, é longe, a altitude, né, era bem alta. Chega a 4.500 ou 4.700 metros. Exato. Bem alta. E não tem banheiro no caminho inteiro. Então o banheiro é no meio do deserto. E a gente fez 2 vezes no meio do deserto, igual os incas. Eles falam, gente, não tem banheiro, façam igual os incas. Só levem o seu papel higiênico, recolham o seu papel higiênico, não deixem o seu papel higiênico no meio do deserto. Então foi um passeio que daí ele acabou, a gente veio, e aí foi a única vez que a agência deixou a gente comer em restaurante. Porque não era a nossa agência ela faz a comida no meio do deserto. A gente comeu frango, arroz no meio do deserto. E nessa agência, como era outra agência, eles levaram pro restaurante. Foi bem legal também, né? Legal, a gente comeu bastante, até fiquei bem animada com o restaurante. Era simples, mas a gente comeu pra caramba. E aí agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse passeio também. Então, esse é um dos passeios também mais conhecidos daqui, mas que eu não recomendo. Eu, Fran, pelo menos, não recomendo. Se você tiver pouco dinheiro ou quiser tá precisando escolher entre um e outro, esse não era um que eu incluiria. Talvez pelo fato dele ter ficado repetitivo, sendo que a gente as paradas acabaram sendo todas iguais. E o último,
E aí foi uma coisa também que me incomodou. O guia, ele falava demais o trajeto todo, ele queria ser engraçado, fazer piadinha. Assim, ele queria se aparecer mais do que o próprio passeio, ao meu ver. E aí, quando a gente chegou no ponto principal, no último, eu esperava que ele me contasse a história do local, tudo. E ele não contou nada, tipo, ele nos deixou, ele tirem suas fotos e depois entrem pra van. Daí eu fiquei, Patrick, nossa, ele falou o caminho todo de coisas, de tudo, contou histórias também, mas do ponto principal ele não explicou muita coisa. Então, assim, eu, Fran, não recomendaria esse passeio, porque ficou repetitivo as paradas, e o ponto final, assim, era... Eu me estimei estranho tirando uma foto atrás daquele negócio. Minha cabeça é muito de quinta série. Então, assim, eu não vou nem postar a foto, porque eu achei muito estranho. Eu também, é um passeio legal, passa por várias, as rotas dos salários ali, né, que é vários salários de não sei o que, são vários salários, tá, que ele explica, mas é meio que todas as paradas são iguais mesmo, igual aos outros que a gente já tinha feito, e o que é mais legal lá, que é as esculturas da Pachamama, a gente ficou meio que sem saber o que era, como que aconteceu aquilo lá, a gente só sabe que se transformou aquelas pedras há milhões de anos atrás, E foi isso. e era muito adorado pelos monges, os índios lá, mas eles não explicaram muito bem E aí nada. a gente só tirou uma foto que durou 1 minuto e a gente já queria entrar dentro da van já, porque não tinha que fazer nada. Era tipo um deserto com algumas esculturas ali. Então, assim, se tiver pouco dinheiro, tiver que escolher, eu não escolheria fazer esse passeio de novo. E aí o último passeio que a gente fez foi o do astronômico, que tem vários pontos que a gente tem que ressaltar, que lá no Atacama tem 2 tours de astronômico. Tem o astronômico, que você vai lá olhar Um telescópio. pelo telescópio os planetas e tudo mais, e tem o astrofotográfico, que é para tirar aquela foto com o cenário atrás e tudo mais, com as galáxias atrás, né, as estrelas. Nós descobrimos no dia que um dia antes, que o nosso era só de fotos e a gente não ia olhar no telescópio. E aí a gente ficou meio decepcionado, porque a gente não queria só tirar foto e ir embora. Então a gente cancelou o passeio. Aí a gente foi atrás, aí depois de no outro dia, que o dia que a gente ia embora, a gente foi atrás de algumas agências para ver se tinha algum que era os 2 incluídos. E a gente achou até mais barato do que a gente já tinha pagado. Então a gente achou um astronômico mais astrofotográfico por R$189, mais ou Por menos. pessoa. Dava uns 28 mil pesos, 25 mil pesos, mais ou menos. E a gente conseguiu, então, com snack incluso também, esse passeio de noite, né? Porque tu vai olhar as estrelas. Então Eles tu vai, pegam às 8h30, pega né? umas 8h30 e vão te largar umas 11 horas em casa. E tá incluso no pacote, nesse pelo menos que a gente fechou, algumas fotos. Eles dizem 3 fotos, mas a gente tirou acho que umas 5, 6 fotos. Os caras foram bem legais. Esse era o passeio que eu pessoalmente estava mais esperando, porque eu queria ver os planetas. A gente conseguiu ver Saturno, Júpiter, uma outra estrela e a Lua. E esse é outro ponto importante, que a Lua pode atrapalhar as tuas fotos. Pode ser cancelado o Pode passeio. ser cancelado o passeio ou você pode ficar com uma foto que não é a que você esperava. O dia de lua cheia, aquela foto cheia de estrela não vai acontecer, porque a luz da lua vai tapar todas as estrelas da tua foto. Inclusive vai aparecer a foto aí pra vocês. A gente vai botar a foto de 15 dias atrás, como que é, e como o nosso estava. Que o nosso estava com a lua 99% cheia e não dá pra ver quase nenhuma estrela na foto. A gente basicamente tirou uma foto no meio do mato. No meio do mato com de o noite. céu umbreu. Infelizmente a Lua nos traiu nesse passeio. A gente entendeu a Joelma, que nem a gente falou no outro vídeo, foi porque a Joelma veio aqui tirar uma foto com as galáxias e a Lua E ela não atrapalhou. conseguiu fazer a foto dela. Passamos por isso, Joelma. Então vai ficar as fotos aí pra vocês verem como que ficou. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o passeio, então. Dá uma olhadinha aí. Gente, mesmo com a lua cheia, a gente conseguiu ver as coisas que a gente queria. O Patrick queria muito ver Saturno, a gente conseguiu ver. De novo, aqueles pontos, né? Quando forem falar com a agência, vejam quantos telescópios ela tem. Vejam se é ver o telescópio mais tirar fotos, né? Fazer os 2 juntos, que ir lá e não tirar fotos não faz muito sentido. E lembrem,
a temperatura cai demais. Vão com todas as roupas possíveis que vocês tiverem, porque a gente passou frio. Teve o snack, que foi bem bom. A gente comeu coisas que eles falaram que eles não comercializam, quem come é só a população. Então a gente comeu coisa que provavelmente a gente nunca mais vai comer na nossa vida, que é uma marmelada ali, teve um negócio bem diferente. Então, assim, foi um passeio que mesmo com a lua cheia, a gente conseguiu ver o que a gente queria. A única coisa foi que a foto não ficou exatamente como a gente queria. Então, talvez em uma outra oportunidade, a gente tente fazer uma foto dessa, porque aqui no Atacama a gente não conseguiu por causa da lua cheia. Mas é um passeio que a gente indica, né? É um passeio muito legal. Indica, sim. A experiência é completamente diferente de tudo. E a gente ainda tirou uma foto da lua, porque aquela maldita lua tava tão cheia que a gente conseguiu tirar a foto pelo telescópio. Que vocês viram aí, ficou bem bonito. Ele pega também o teu celular e coloca no telescópio pra tirar uma foto. Fica bem legal. Fica bem legal. Então, esse é um dos passeios que a gente indica. A gente também vai trazer algumas informações de passeios que a gente não fez, que são conhecidos aqui. Primeiro é o Valecito, onde tem aquele ônibus. Eu queria ir no ônibus pra subir em cima do ônibus e fazer uma foto legal em cima do ônibus. Mas não pode mais subir em cima do ônibus, porque ele tá muito enferrujado. Tá muito degradado já por causa do deserto. Isso. E aí eles meio que fecharam, tipo, você só consegue fazer foto do lado de fora. Então a gente... Diz que ele não pode nem entrar mais dentro do ônibus, parece só na portinha ali, pra não se machucar nem nada. E ele custa bem barato até, acho que é 20 mil pesos por pessoa, 25. 25 mil pesos. Isso. E aí a gente não quis fazer, então, porque ia ser muito rápido, provavelmente, não ia valer a pena o valor, e a gente tava bem cansado também, então a gente acabou não fazendo esse. Outro passeio que a gente não fez foi o Laguna Serrar, não sei como é que é o nome. Que é o que vocês mais vão receber indicação pra fazer. Indicação. São 3 lagunas também, e também boia igual as escondidas que a gente fez. Só que o passeio, se eu não me engano, é o mesmo preço, é 30 mil pesos também. Só que a entrada é o dobro das lagunas escondidas, é 20 mil pesos pra entrar lá. A gente não quis fazer porque a gente já tinha feito das lagunas escondidas, e pelo que a gente andou olhando, as lagunas escondidas é muito mais bonito que a Laguna Serrar. Isso. Até a cor da água parece ser mais bonita e tudo mais. E é mais barata a entrada. E é mais barata a entrada. Então a gente, entre os dois, para não fazer 2 passeios quase iguais, a gente escolheu fazer o das lagunas escondidas. Que assim, foi perfeito. Perfeito, muito legal. E a Laguna Serrar, que é a mais conhecida, que é a que as agências mais vão indicar pra vocês, a gente achou que a água é meio marrom, assim, meio estranha a água. E a entrada é o dobro do valor, então assim, a gente teve que escolher. E são só 3, né? Outras são 7. Outras são 7. Então a gente acabou escolhendo a Laguna Escondidas e não fez a Laguna Serrar. E o último passeio que a gente não fez, né, que dos mais conhecidos, é claro, foi o Vale do Arco-Íris, que... Aí foi mais por gosto nosso que a gente não fez. Foi mais por gosto, Porque pelo que dá pra ver, é só uma montanha com algumas cores lá. E a gente não acredita que as cores realmente vão ficar muito bonitas assim nas fotos. Eu acho que a galera enche de Photoshop pra ficar bem colorido de verdade. Então foi um que a gente disse, não deve ser tudo isso que tá nas fotos. Tanto que a entrada do parque é 5 mil pesos. Muito Todos barato. os outros é 10 mil pra cima. Então a gente achou muito barato a entrada, é meio suspeito. E acho que é só uma montanha com algumas cores ali. Deve ser um barro vermelho e aí um barro mais amarelo. E a galera... Talvez alguém deve ter gostado muito do passeio, mas a gente não quis fazer por causa disso. E tanto que se a gente quiser ver Tanto que se a gente quiser ver as montanhas coloridas, a gente pode ir lá pra Bolívia, ou Peru, lá, não lembro qual acho que lá deve ser mais. Lá tem aquela que é bem colorida mesmo, que é muito bonita. Então esse foi um dos passeios, foram os passeios, né, que a gente não fez. Tem outros aqui, tem muito passeio que é pra você ir pra Bolívia. Até o Solar de Uyuni. Isso aí. E esse passeio, só que eles vendem esse passeio aqui pra você ir pra lá, só que é um passeio que você tem que ficar, pousar. 3 a 4 dias. Exato. Deve ser lindo e maravilhoso, só que a gente não tinha esse tempo. Nem dinheiro, porque também é caro, mas é um dos passeios que mais vende aqui também. Esse passeio acho que sai uns 2 mil reais para brasileiro, mais ou menos. Só que a gente conversou com as pessoas que moram aqui no Chile, que dá para você pegar um ônibus na rodoviária aqui em São Pedro, descer na Bolívia, e o passeio vai sair muito mais barato. Porque lá na Bolívia o dinheiro do Brasil vale mais. Vale mais. Então provavelmente vai sair pela metade do preço se você fizer esse passeio por conta própria, né? Eu pego o ônibus aqui e vai. Só se a gente tivesse mais não... tempo, a gente faria, mas a gente não tem mesmo. Tinha. Então, gente, esse foi os passeios que a gente fez aqui. A gente, super importante, o primeiro dia façam de forma livre, sem passeio nenhum, porque pode dar problema no voo, pode dar problema no transfer. Vocês podem sentir a altitude já quando chegar. A gente não sentiu tanta altitude, a gente realmente ficou mal, porque aqui é muito seco, então a gente precisava de muita água. Então, assim, a gente super gostou do Atacama, acho ele bonito, lindo, mas eu, Fran, não voltaria por causa do tempo seco. Realmente, eu sofri demais. Você voltaria?
Depende. Se a lua estiver cheia ou não. Lua cheia eu não volto mais. Então tem, né, alguns pontos aí. Eu super faria a Laguna Escondidas de novo, adorei aquilo lá. Vai ficar olhando as estrelas no deserto Deve também. ser lindo. muito legal. A gente não falou, a gente viu 2 estrelas cadentes no Enquanto fazia o passeio astronômico. Tipo, a gente tava sentado e caía as estrelas do nada. Coisa assim. que no Brasil eu Do quase nada, não nunca vê. vejo estrela cadente. Então foi uma experiência Então, bem legal pra muito gente. legal. Outra coisa que a gente não falou foi a segurança, né? Que aí, pelo que a gente viu, é muito seguro. A gente andava de noite lá pelo... Até do nosso Airbnb até o centro, passava por umas ruas completamente escuras. Bem mas tranquilo. Bem tranquilo, não acontecia nada. E pelo que eles falaram, é muito seguro mesmo. E vocês aqui, né, algumas coisas. Não pode beber bebida alcoólica sem consumir algo. Então, assim, vocês não vão conseguir encontrar bebida e ficar bebendo na rua, vocês vão ter que consumir. E se tomar bebida alcoólica na rua, vocês podem tomar uma multa ou ser preso. Exatamente, então não aconselho a ninguém. Maconha também não pode de jeito nenhum, pelo que eles proibido, falaram, é proibido 100%. Mas eles vendem uns negócios de coca lá, que é meio Eu vi suspeito. vendendo cannabis também, ali na feirinha. Uns negócios de cannabis, não é, como é que é? Pra fazer chá, sei lá o que é aquilo alguma lá. coisa assim. A gente não quis arriscar. Teve gente que tava comprando pra trazer pro Brasil, acho que vai ter problema pra passar no aeroporto, mas tudo bem. Tem bastante feirinha Tem bastante feirinha de artesanato. Então a gente comprou uma toquinha ali. Então tem bastante coisa caso você queira levar pra casa. E novamente, gente, os valores são bem salgados para brasileiro. Então, claro, se você tem uma condição de vida maravilhosa, não vai sentir nada. Mas a gente usa as férias do trabalho, a gente junta dinheiro, então a gente tem tudo calculadinho. E eu espero que esse vídeo realmente ajude vocês, a quem for visitar. E aquilo, se vai a Santiago, segura um pouquinho mais de dinheiro para vir ao Atacama. Vai vir só ao Atacama, segura um pouquinho mais de dinheiro e vá a Santiago, porque Santiago também tem uns passeios bem legais. E, gente, todos esses passeios tem vídeo completinho aqui no canal, com detalhes, assim, informações ricas, você vai encontrar nesses vídeos completos aqui do canal. Espero ter ajudado vocês. E é isso, gente. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Tchau, tchau.